Você sofre mais na sua imaginação do que na realidade. Essa frase de Sêneca ecoa através dos séculos, não como um conselho suave, mas como um diagnóstico brutal da condição humana moderna. Olhe ao seu redor. O mundo está, de fato, um caos absoluto. Mercados colapsam, o trânsito para, as notícias gritam urgência, e as notificações no seu bolso exigem sua alma a cada 30 segundos. No entanto, existe uma mentira silenciosa que você conta a si mesmo todos os dias, a de que o seu estado interno precisa, obrigatoriamente, espelhar essa desordem externa. A verdade é que a turbulência do mundo não é uma sentença para a sua mente. Ela é apenas o cenário onde você vive, mas não precisa ser o roteiro que dita como você se sente. Se você sente que suas emoções estão sempre à mercê do que acontece lá fora, este é o momento de parar. Hoje, eu não vou te oferecer um consolo passageiro ou frases motivacionais vazias que desaparecem na primeira segunda-feira difícil. O que vamos construir aqui é um sistema operacional mental completo, uma estrutura blindada capaz de impedir que você seja sequestrado emocionalmente por imprevistos, críticas injustas ou pela ansiedade corrosiva da vida contemporânea. A maioria das pessoas vive em um estado de fragilidade constante, quebrando-se ao menor sinal de pressão externa. O meu objetivo é te levar para o extremo oposto, a antifragilidade imediata. Você vai aprender a diferenciar, com precisão cirúrgica, o que é ruído do que é sinal, e o que está sob seu comando do que é apenas uma distração dispendiosa. Não estamos falando de teorias abstratas discutidas em torres de marfim, mas de ferramentas de batalha testadas no sangue e na poeira da história real. Foi esse mesmo conhecimento que permitiu a Marco Aurélio governar o maior império do mundo, sob pressão de guerras e pestes, sem perder a sanidade, e que libertou Epicteto, mesmo quando seu corpo físico estava acorrentado na escravidão. Eu trago esse tema não porque decorei livros antigos, mas porque a aplicação prática desses princípios é a única barreira sólida que existe entre a eficácia e a loucura nos dias de hoje. Entenda de uma vez por todas, a sua mente é o único território que você realmente possui, e deixá-la desprotegida é o maior erro estratégico que você pode cometer na sua existência. Se você já se sentiu exausto por tentar controlar o incontrolável, ou se percebe que sua paz dura apenas até o próximo problema surgir, este conteúdo foi desenhado especificamente para a sua realidade atual. Nós vamos dissecar os mecanismos do estoicismo, não como uma peça de museu, mas como um manual de sobrevivência prático para o século XXI. A promessa é clara. Ao final deste conteúdo, você terá a capacidade de transformar qualquer obstáculo em combustível, parando de reagir como uma presa e começando a agir como um soberano da própria vida. Se isso já aconteceu com você, perder a cabeça por algo que não podia mudar, fica comigo até o final para blindar sua mente contra o caos. Vivemos na era da reatividade automática, onde o homem moderno abriu mão do seu trono para se tornar um mero espectador ansioso da própria existência. Pense honestamente na sua rotina matinal. Você mal abre os olhos e sua mão já busca o celular, entregando sua paz mental de bandeja à primeira notificação que ilumina a tela. Antes mesmo de colocar os pés no chão, você já permitiu que um e-mail atravessado, uma manchete alarmista ou um comentário irrelevante nas redes sociais ditasse o humor das suas próximas 12 horas. Você não está agindo com propósito, está apenas reagindo, cedendo sua autonomia emocional a qualquer estímulo externo que grite por atenção. É como deixar a porta da frente da sua casa escancarada, permitindo que qualquer estranho entre, suje o tapete e decida qual música vai tocar na sua festa. Essa postura passiva gera uma exaustão profunda e silenciosa, aquela sensação pesada de estar vivendo apenas para apagar incêndios que parecem se multiplicar. Eu entendo perfeitamente como é desgastante chegar ao final do dia sentindo-se drenado até a alma, não pelo esforço físico do trabalho, mas pela maratona emocional de se ofender, se preocupar e se frustrar com eventos aleatórios. A dor latente do público hoje não é apenas o cansaço, é a sensação de impotência total. É sentir-se como uma folha seca ao vento, jogada violentamente de um lado para o outro pelas circunstâncias. Você sente que a vida está acontecendo contra você, criando um ciclo vicioso de estresse, onde a sua estabilidade interna é tão frágil quanto o humor do seu chefe ou o fluxo do trânsito na avenida. O erro fundamental que alimenta todo esse sofrimento desnecessário é a tentativa teimosa de controlar o incontrolável. Você gasta uma energia vital preciosa tentando mudar a opinião alheia, prever o futuro da política
ou fazer o engarrafamento sumir apenas com a força da sua indignação. É uma guerra perdida antes mesmo da primeira batalha, porque a realidade externa não obedece aos seus desejos ou à sua raiva. Enquanto você luta contra o mundo lá fora, negligencia a única coisa que realmente possui e que deveria governar com autoridade absoluta: a sua própria mente. É uma inversão perigosa de prioridades, onde o imperador abandona seu castelo fortificado para gritar com as tempestades, deixando o trono vazio e vulnerável a qualquer invasor oportunista que queira ocupar o espaço. O custo real dessa negligência é uma vida marcada pela ansiedade crônica e por um vitimismo que paralisa seu potencial de crescimento. Ao acreditar que seu bem-estar depende de tudo dar certo externamente, você se tranca voluntariamente em uma prisão, onde sua felicidade é feita refém do próximo imprevisto. Mas a verdade libertadora é que a paz não vem de manipular o mundo para que ele seja agradável, mas de se tornar imune às suas inevitáveis asperezas. Você precisa encarar essa realidade agora para quebrar as correntes da dependência emocional. Retomar a soberania sobre si mesmo não é um luxo filosófico, é uma questão de sobrevivência psíquica. Se continuar terceirizando sua regulação emocional, nunca será livre. É hora de assumir o comando. Começamos com o alicerce de tudo: o filtro da soberania, tecnicamente conhecido como a dicotomia do controle. Muitas pessoas confundem estoicismo com a ausência de sentimentos, achando que ser estoico é ser uma estátua de pedra que não sente dor ou alegria. Isso é um erro grosseiro. A base real dessa filosofia não é a supressão da emoção, mas a alocação inteligente e implacável da sua energia mental. A vida constantemente te apresenta situações mistas, e o segredo está em dividir tudo o que chega até você em duas categorias rígidas: o que depende de você e o que não depende. Se você investe sua sanidade tentando alterar o que não depende de você, está escolhendo voluntariamente a ansiedade. A liberdade começa no momento exato em que você para de lutar guerras que não pode vencer e foca todo o seu arsenal naquilo que está sob seu comando direto: suas intenções, suas ações e suas reações. Para aplicar isso agora, visualize uma ação prática. Pegue qualquer problema que esteja tirando seu sono hoje e imagine duas colunas mentais, uma rotulada como interno e outra como externo. Vamos usar um microcenário comum. Você recebe um e-mail agressivo e injusto do seu chefe ou de um cliente difícil. O tom do e-mail, as palavras usadas e a injustiça da acusação estão na coluna externo. Você não pode apagar o que já foi enviado, nem controlar a má educação do outro. No entanto, a sua indignação, a sua resposta profissional e a decisão de não levar isso para o jantar com sua família estão na coluna interno. Ao fazer essa separação, você percebe que o peso sai das suas costas. O e-mail é apenas um dado da realidade. A sua reação é a única variável que importa. Lembre-se desta máxima: se não está nas suas mãos, não deve estar na sua cabeça. Avançamos para o segundo pilar, que é o poder da interpretação ou o julgamento. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Eventos, em si mesmos, são neutros. A chuva não é ruim, ela é apenas água caindo do céu. O trânsito não é maldito, é apenas um excesso de carros numa via. É a história dramática que contamos sobre esses eventos que gera o sofrimento. Nós temos o vício de adjetivar a realidade, colando rótulos emocionais em fatos simples. Quando você remove o julgamento, a dor diminui drasticamente. O sofrimento é, muitas vezes, uma camada extra que nós mesmos adicionamos a uma situação que, por si só, seria apenas um inconveniente logístico a ser resolvido com calma e racionalidade. A ação prática aqui é retirar os adjetivos das situações difíceis e descrever apenas os fatos crus, como um cientista observando um fenômeno. Imagine que alguém te cortou no trânsito de forma brusca. O fato concreto: um veículo mudou de faixa a uma distância curta do seu. A história que sua mente cria: ele me desrespeitou, ele acha que eu sou idiota, ninguém sabe dirigir nessa cidade. Percebe a diferença? Fique apenas com o fato. O fato exige apenas um leve toque no freio. A história exige que você estrague seu dia com raiva. Essa mudança de perspectiva é a chave para a invencibilidade mental. Se essa distinção entre fato e história fez sentido para você e você quer assumir esse compromisso, comenta aí agora: eu escolho a clareza. Com essa clareza estabelecida, precisamos da vacina da ansiedade,
que os estoicos chamavam de premeditatio malorum. Em um mundo viciado em pensamento positivo ingênuo, visualizar o pior cenário parece pessimismo, mas na verdade é uma preparação imunológica para a sua mente. A ansiedade é, fundamentalmente, o medo do desconhecido e do despreparo. Quando você ousa olhar para o pior que pode acontecer, você retira o poder de choque do futuro. Você deixa de ser uma criança assustada no escuro e passa a ser um estrategista que já mapeou o terreno. Não se trata de sofrer por antecipação, mas de ensaiar sua resiliência para que, se o golpe vier, você não seja pego de surpresa. Pratique isso de forma rápida. Antes de um evento importante, feche os olhos por 30 segundos e imagine que tudo deu errado. Visualize o projetor queimando na sua apresentação ou o cliente dizendo não. Em vez de entrar em pânico, trace mentalmente o seu plano de solução para esse cenário. Se o projetor queimar, eu continuo a fala sem slides, olhando nos olhos deles. Pronto, você matou o monstro antes mesmo de entrar na sala. Quando o evento real acontecer, se tudo der certo, será um bônus. Se der errado, você já viveu aquilo na sua mente e estará calmo, operando com uma frieza que vai assustar os outros. Quem se prepara para o pior nunca é pego de surpresa pelo destino, e essa confiança silenciosa é percebida por todos ao seu redor. No entanto, a mente só se mantém forte se for testada, o que nos leva ao desconforto voluntário. O conforto moderno é uma armadilha dourada. Ele nos tornou frágeis, moles e incapazes de lidar com a menor frustração. Ar-condicionado, comida por aplicativo, entretenimento infinito, tudo conspira para atrofiar nossa capacidade de suportar dificuldades. O estoico sabe que a resiliência é um músculo, e como qualquer músculo, precisa de resistência para crescer. Precisamos introduzir pequenas doses controladas de dificuldade na rotina para lembrar ao nosso corpo e à nossa mente que somos capazes de sobreviver sem as comodidades que julgamos essenciais. Isso não é masoquismo, é treino de caráter para quando a vida bater de verdade. Escolha um pequeno desconforto diário para quebrar esse ciclo de fragilidade. Pode ser terminar o banho com água gelada, fazer um jejum curto, ou deixar o celular em outro cômodo por 1 hora. Vamos a um microcenário trivial. Você está na fila do mercado e ela não anda. O impulso moderno é puxar o celular para fugir do tédio. Não faça isso. Fique ali, apenas com seus pensamentos, sentindo o desconforto da espera e observando a impaciência alheia sem se contagiar por ela. Prove para si mesmo que você não é escravo do estímulo constante. Ao dominar esses pequenos impulsos, você constrói a disciplina necessária para enfrentar crises maiores. Lembre-se, aquele que não sabe sofrer voluntariamente será destruído quando o sofrimento involuntário chegar. Por fim, chegamos ao cume da montanha estoica: amor fati, ou amor ao destino. Isso vai muito além da resignação ou do aceitar que dói menos. Aceitar é passivo, amar é ativo. O conceito aqui é abraçar radicalmente tudo o que acontece, bom ou ruim, e usar isso como combustível para a sua evolução. É a alquimia mental definitiva. Se a vida te dá um obstáculo, você não apenas o contorna, você o utiliza como uma alavanca. O fogo consome tudo o que é jogado nele e se torna mais forte. Sua mente deve operar da mesma maneira, não desejando que a realidade fosse diferente, mas desejando exatamente o que está acontecendo, para que você possa exercer sua virtude agora. A ação prática é uma virada de chave linguística imediata. Quando algo der errado hoje, sua primeira reação deve ser dizer: bom, isso é o que eu precisava para aprender algo. Imagine que seu voo foi cancelado e você ficará preso no aeroporto por 4 horas. A pessoa comum grita no balcão e se vitimiza. O estoico diz bom e usa esse tempo inesperado para ler aquele livro que estava parado há meses, ou para exercitar a paciência que diz ter. O evento externo, voo cancelado, é o mesmo para ambos, mas para um foi uma tragédia, para o outro, uma oportunidade. O obstáculo no caminho torna-se o próprio caminho. Neste ponto, você já deve ter percebido que o estoicismo não é sobre mudar o mundo, mas sobre blindar o operador do mundo, você. Passamos pelo filtro do controle, pela limpeza do julgamento, pela vacina da visualização negativa, pelo treino do desconforto, e chegamos ao amor pelo destino. Essas 5 ferramentas formam um sistema que prometi no início. Não são passos isolados. São engrenagens de uma máquina de guerra mental. Quando integradas, elas impedem que você seja uma marionete das circunstâncias. Você para de negociar com a realidade e começa a fluir com ela, transformando cada tropeço em um passo de dança. Mas eu sei que a teoria, por si só, pode parecer fria ou distante,
se não for visualizada com clareza. É preciso ver esse sistema em ação, em tempo real, para entender a magnitude da mudança que ele provoca na sua postura diante da vida. A diferença entre o homem comum e o homem estoico não está no que acontece com eles, mas no microsegundo que se segue ao acontecimento. É nesse espaço ínfimo de tempo que a liberdade reside. Vamos agora cristalizar tudo isso em uma imagem que você jamais vai esquecer, para que na próxima vez que o caos bater à sua porta, você saiba exatamente o que fazer. Imagine que você está caminhando por um corredor movimentado, segurando um copo de cristal cheio de água pura até a borda. Essa água representa a sua clareza mental, a sua paz interior, o seu equilíbrio, tudo aquilo que é valioso e que define quem você é. De repente, sem qualquer aviso, um estranho esbarra violentamente no seu ombro. Esse esbarrão é o caos inevitável do dia a dia. O boleto surpresa, a grosseria gratuita no trânsito ou o problema de saúde inesperado. Na versão antiga de você, a reação é automática e desastrosa. O susto faz sua mão tremer descontroladamente, a água transborda, mancha sua roupa e você explode em frustração. O dia acabou ali. Você gasta as próximas horas limpando a sujeira e praguejando contra o descuido alheio, sentindo-se uma vítima indefesa das circunstâncias, com a mente agora vazia e a vida manchada pela reação impulsiva. Agora, vamos rebobinar a fita e viver exatamente a mesma cena, mas operando com a mente blindada pelos princípios que discutimos. Você caminha com o mesmo copo, no mesmo corredor caótico. O esbarrão acontece com a mesma força física. A realidade externa é imutável e totalmente indiferente a você. Porém, neste cenário, a sua estrutura interna é outra. No milésimo de segundo do impacto, seus reflexos mentais entram em ação. Você firma o pulso com uma precisão treinada. O copo balança, a água cria ondas violentas e ameaça sair, mas você absorve o choque e estabiliza o recipiente antes que uma única gota toque o chão. Você olha para o evento não como uma ofensa pessoal, mas como um simples dado da natureza. Você sorri levemente, ajusta sua postura e segue andando, com sua integridade preservada e sua roupa impecável. Essa metáfora encerra a verdade final sobre a sua nova jornada emocional. Entenda que o mundo nunca vai parar de esbarrar em você. Esperar um caminho livre de obstáculos é um delírio que só traz sofrimento. O que define a sua grandeza não é a ausência de impactos, mas a firmeza inabalável do pulso que segura o copo. O estoicismo não impede o esbarrão, ele impede o derramamento. Cada técnica que vimos hoje é um exercício prático para fortalecer esse músculo mental. Quando o e-mail rude chegar, ou o plano der errado, visualize o copo na sua mão imediatamente. Lembre-se de que a água só cai se você permitir que o tremor externo invada seu braço. Você tem o poder de absorver, estabilizar e continuar. Sinta agora essa força percorrendo você. O caos bate, mas você não quebra, não derrama e não cede. Agora, olhe para si mesmo no espelho da sua consciência com uma honestidade brutal. A diferença entre quem você era no início desta conversa e quem você é agora não é uma mudança mágica de personalidade, mas uma mudança fundamental de armamento. Antes você caminhava desprotegido, rezando ingenuamente para que o mundo fosse gentil com seus sentimentos. Agora, você entende que a gentileza do mundo é irrelevante quando se tem uma fortaleza interna bem construída. Você deixou de ser refém das opiniões alheias e dos acasos do destino para se tornar o único proprietário legítimo da sua mente. Perceba o silêncio poderoso que essa compreensão traz. Aquela urgência desesperada de responder imediatamente, de brigar por ninharia, de se justificar para quem não importa, começa a desaparecer, dando lugar a uma confiança sólida. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se desesperar para ser validado, porque a sua validação vem da sua própria integridade e do controle absoluto que você exerce sobre suas escolhas. A grande revelação que o estoicismo entrega, e que muda tudo, é que a imunidade não é a ausência de dor, mas a supremacia sobre o sofrimento inútil. A dor é um aviso biológico inevitável. O sofrimento é uma escolha intelectual opcional. Ao aplicar o filtro do controle e o amor pelo destino, você quebra o ciclo de vitimização que aprisiona a maioria esmagadora das pessoas. Você descobre que a paz real não é um lugar calmo onde nada acontece, mas a capacidade de manter a calma no meio do furacão. É a lucidez fria no meio do delírio coletivo. Essa é a verdadeira superpotência do século XXI. Ser a pessoa que mantém a cabeça no lugar
e o pulso firme quando todos ao redor estão perdendo a razão. Isso não é apenas filosofia antiga, é a vantagem competitiva definitiva em um mundo moderno que premiou a histeria e esqueceu a virtude da temperança. Este é o seu ponto de virada, o momento exato em que você decide parar de ser um passageiro passivo e assume o volante. Não importa o quão esburacada seja a estrada à frente. Não espere que seja fácil daqui para frente. A gravidade dos velhos hábitos sempre tentará te puxar para baixo, convidando-o para a reclamação e para a reatividade automática. Mas agora você sabe que tem escolha. E uma vez que se vê a verdade, não se pode desvê-la. A cada irritação que surgir hoje, você verá uma bifurcação clara. O caminho velho do drama ou o caminho novo da soberania. Quero que você cele esse compromisso consigo mesmo agora, não como uma promessa vazia, mas como um decreto de governança pessoal. Se você sente essa força nova pulsando, se a clareza substituiu a confusão, firme essa intenção. Repete comigo, mentalmente ou em voz alta. Eu escolho a lucidez acima do caos. Recolha as ferramentas que conquistamos hoje e guarde-as onde você possa alcançar rápido. O filtro da soberania para separar o interno do externo, o poder da interpretação para limpar os fatos, a visualização negativa para se blindar, o desconforto voluntário para criar casca grossa e o amor fati para usar tudo a seu favor. Você não tem mais desculpas para ser frágil ou despreparado. A promessa inicial foi cumprida. Você tem em mãos o sistema operacional completo para não ser sequestrado emocionalmente por nada nem ninguém. Mas lembre-se desta última advertência. Uma espada na bainha não vence batalhas. O estoicismo não é algo que você sabe, é algo que você faz. O conhecimento que não é convertido em ação imediata apodrece na mente e vira apenas orgulho intelectual. O teste real não foi este vídeo. O teste começa assim que ele acabar, quando a vida te desafiar na primeira oportunidade. O mundo vai continuar sendo um lugar barulhento, injusto, difícil e imprevisível. Isso não mudará, e nem deveria. O que mudou foi você. Você agora é a rocha onde as ondas quebram e recuam, sem causar dano estrutural. Leve essa postura inabalável para sua família, para seu trabalho e, principalmente, para seus momentos de solidão. Não seja o homem que apenas leu sobre Marco Aurélio. Seja o homem que Marco Aurélio reconheceria como um igual na trincheira da vida. A batalha pela sua mente é diária. E hoje você venceu o primeiro round. Para marcar o início dessa nova era na sua trajetória e selar este pacto de força, deixe registrado aqui o seu grito de guerra silencioso. Vá aos comentários e escreva a frase que vai definir sua nova postura diante do mundo. A mente é minha fortaleza. Comente agora, levante-se e vá viver com a soberania que lhe pertence.